E aí, gente, tá começando mais um programa, o Subúrbio ou Podcast. Meu nome é Átila, represento o Projeto Subúrbio, estou aqui com a minha amiga Nayara Oliveira. Ei, gente! E hoje a gente recebe o coletivo Juntas, que é uma candidatura a deputada estadual coletiva, com Sandrinha Oliveira e Céia Lírio. Bem-vindas. Obrigada, olá. Olá, obrigada. Bem-vindas! Sandrinha Oliveira, 40 anos, mãe da Iris e do Nicolas, avó da Ágata, professora, produtora cultural, militante do Círculo Palmarino, coordenadora do Bloco Afro Kizomba, secretária de formação política da Executiva do PSOL Espírito Santo e atua nos movimentos sociais em defesa da cultura negra e periférica. Céia Lírio, 39 anos, mulher negra, feminista, lésbica, estudante de História, técnica de enfermagem, integrante do diretório PSOL Cariacica e do Fórum de Mulheres de Cariacica, idealizadora, coordenadora de Cariacica Solidária. É isso? É isso. Principais pautas: garantia de políticas públicas para as mulheres negras e negros e LGBTQIA+, segurança alimentar e defesa da cultura. Primeiro, eu queria que vocês explicassem o que é uma candidatura coletiva e como é dividir essa responsabilidade. Então, uma candidatura coletiva, ela tira o foco de uma figura central e ela passa a ser um projeto. Ou seja, quando você pensa em construir uma candidatura coletiva, você pensa na ideia de um programa, né? Que não está diretamente ligado a uma única pessoa que representa essa pauta ou essas bandeiras. Direciona diretamente a um programa mesmo político construído coletivamente. E aí a gente pensa nessa ampliação de pautas mesmo, né? Que se uma pessoa consegue, duas é muito melhor. Passa nessa perspectiva de construir no coletivo e na ampliação das pautas. Basicamente é isso. E esse é um formato novo no Brasil, no Espírito Santo, ou isso já acontece há muito tempo? Então, já existem 21 candidaturas coletivas com mandatos a vereador e também a deputado estadual no país, né? Sendo que 11 dessas candidaturas coletivas são do PSOL e também essas candidaturas coletivas fortalecem os espaços, principalmente das mulheres, sobretudo das mulheres negras. E a legislação, ela não fala nada sobre a questão da candidatura coletiva, ela não impede a candidatura coletiva. O registro é feito sempre no nome de uma pessoa, né, do mandato, que vai a foto na urna, toda essa questão de burocracia mesmo, mas o trabalho, ele é assumido coletivamente. Então, as responsabilidades do mandato passam por todas as pessoas que acompanham a candidatura. E o PSOL, né? Onde é que surgiu o interesse? Como é que foi feito o convite? É a primeira vez que vocês estão concorrendo ao cargo, né? Bom, eu sou de Cariacica e aí amiga de Lula Rocha e ele era o presidente do PSOL Cariacica. E aí, em meio à pandemia, comecei um movimento social voltado a mulheres, mães solos, que prestavam assistência com cesta básica para essas pessoas. E o Lula sempre fortalecia com cestas, né? Com a galera do Adufes. E ele sempre falava: Preta, vamos bagunçar, vamos mexer em Cariacica, vamos pro PSOL. Eu sempre achava que eu já fazia parte política, que eu, gente, já tem problema demais na minha vida. Não vou me meter com política. E aí, quando o Lula nos deixa, eu sinto a responsabilidade de continuar, no sentido de tem um legado e agora a gente precisa realmente... Eu precisava me filiar. Foi uma coisa que faltou, assim, que a minha ficha de filiação estava com ele e eu estava pensando, e isso foi o que mais me impulsionou, assim. Eu tenho que continuar isso agora. Então, Cariacica Solidária é um projeto da pandemia. Exato. Ele surge para resolver os problemas da população pobre, negra e mãe solo, que passa por esse processo, que talvez perder o emprego, né? Segue nessa linha de raciocínio? Exatamente. O projeto ele chega para tentar diminuir o impacto, né? Porque eu também sou técnica de enfermagem, trabalhei um tempo na unidade de saúde do meu bairro. E aí dá uma abrangida assim, de você conhecer a realidade do local. Então, eu sabia que
A maioria da população eram mulheres pretas e mães solos. E na sua grande também maioria, elas tinham trabalhos informais. E aí eu fiquei pensando como essas pessoas, como essas mulheres iriam se virar na pandemia, nesse contexto. Então, surge a partir daí, como tipo uma tentativa de diminuir o impacto. Dignidade para a nossa população, que é preta e periférica. Agora, a candidatura de vocês impulsiona mulheres negras periféricas no poder. Que importância tem isso para o nosso país e para o contexto político do nosso país hoje? Mulheres pretas periféricas discutindo política e ocupando cargos como o que vocês estão se candidatando, de deputadas estaduais. Então, quando a gente fala do protagonismo das mulheres negras na política, principalmente na questão de assumir mesmo esse lugar de se candidatar, de assumir mandatos, né? Primeiro a gente olha assim, quem resolve a vida do povo é a mulher preta, antes de tudo. E a gente resolve em todos os espaços, seja trabalhando no comércio, seja na área da saúde, seja como professora, enfim, com diversas tarefas que a gente assume ao longo da nossa vida. Mas se a gente olhar que somos a maioria da população brasileira e que na representação política a gente não chega a ter 10%, né, de mulheres, por exemplo, na Assembleia Legislativa temos 10% de mulheres negras nenhuma. Então a gente olha como as pessoas vão entender a vida real dessas mulheres. E aí a gente fala das mulheres da vida real mesmo, da mulher preta que levanta cedo, pega o busão para trabalhar, da mulher que precisa da creche para deixar seu filho, da mulher que está aí colocando seus filhos para estudar nas escolas precarizadas, né? Então, assim, o serviço de saúde e atendimento à saúde da mulher. Nós temos aqui um dos estados, né, que mais mata mulheres e que o feminicídio é muito forte, a violência contra a mulher é absurda. Então, como que esses espaços são feitos para nos acolher se quem está no poder, quem faz a legislação, quem propõe as leis, quem cobra, não são essas mulheres que conhecem essa realidade mesmo, né? E é essa realidade diária. É importante, porque a gente pode falar um pouco que você só consegue fazer leis se você for representado, né? Então, hoje em dia, se você não é a maioria ali, como é que você vai fazer leis específicas, né, que represente as demandas de uma mulher preta ou de uma mulher, né, e diminuir a violência contra essa população? Aí a gente tem que parar para pensar que a gente precisa colocar mais mulheres, mais LGBTQIA+, mais pessoas da periferia, porque senão o interesse que vai ter no Estado ou no governo é sempre para as pessoas de elite, né, que estão ocupando hoje a maior parte, 90%, vamos dizer, dos cargos políticos. Cargos políticos na Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa. E aí a gente tem uma manutenção sistêmica constante, né? Dos mesmos ideais, dos mesmos interesses sendo constantemente defendidos e representados pelos mesmos protótipos, né? Homens brancos, cis, héteros, fazendo a manutenção sistêmica constantemente. Então, é uma luta de resistência mesmo, né, as candidaturas como as de vocês. E aí, você falou do contexto da saúde e da saúde da mulher, e eu me lembrei também que a gente teve essa semana protesto aqui, né, da categoria de enfermagem, e a Céia é enfermeira, né? E aí, como é que você analisa isso e que impacto tem o governo atual, o momento de saúde que a gente está ainda pandêmico, né, que a gente não está no momento pós-pandêmico, e como é que você faz essa análise de conjuntura da saúde para a gente entender os efeitos disso e a importância, mais uma vez, a gente garantir candidaturas que reflitam sobre isso, né? Bom, assim, o governo genocida, né, a gente sofre vários desmontes, principalmente na saúde mental, e aí a gente pensa na importância desses profissionais, né? Não é que um profissional tem mais importância que outro, mas digo assim, pela necessidade. A gente passou por uma pandemia, várias mortes, e de valorizar mesmo e fortalecer. A gente precisa pensar no trabalhador e dar condições para que ele possa trabalhar em paz, né?
E esse governo, ele vem batendo na gente de todas as formas, tentando nos matar. E a galera da saúde tá nessa luta aí constante. A gente não construiu nada com paz e amor, e não vai ser agora. E agora a gente precisa resistir. E eu vejo, assim, a importância da mobilização mesmo, de ir para a rua. A gente tem que se movimentar. E é isso, não tem outro jeito. E nesse processo pandêmico também a enfermagem, né? Os fisioterapeutas, essa área que ficou na linha de frente, né? Exatamente. Então a gente precisa olhar com mais gentileza e cuidado para essas pessoas. Não tem como você, sei lá, as cargas de horário, as escalas são massacrantes e remunerando pouquíssimo. E assim, com todo o respeito aos jogadores de futebol, mas não tem como o jogador de futebol ganhar milhões e a galera que está lá enfrentando. Eu, por exemplo, tive que escolher, na época, não trabalhar, porque minha mãe é idosa, minha tia é idosa, e eu ficava com medo de me contaminar. E Caramba. como é que eu faço? Então, eu tive que fazer uma escolha. Então, só que eu tive essa opção, eu podia fazer isso, mas tem pessoas que não podem. Então, não tem como a gente se manter firme num trabalho se você não tem condições mínimas para isso. Então, é de extrema importância a gente pensar como um todo mesmo, assim, que a gente tem que botar a nossa cara e reivindicar mesmo, porque é mais que justo. Sim, você tocou num ponto muito sensível nesse contexto de pandemia, né? Porque na pandemia o lema "fique em casa" precisava de muitas análises e muitas aspas, né? Porque quem pode ficar em casa por 2 anos sem morrer de fome, sem ser despejado da casa de aluguel, e quem é que vai estar nas linhas de frentes, né? Tem a enfermagem, mas a gente também tem os garis, também tem a população, as empregadas domésticas, Exato. né? As populações que não puderam ficar em casa e, inclusive, sofreram muito risco de exposição por conta disso. E foram criticados muito mais do que grandes produtores, né? Que fizeram festas e mais festas e um monte de coisas que não deixaram as vacinas chegarem até a gente antes, e aí não vão receber a mesma crítica, né? E aí, esse "fique em casa" também tem muitas aspas, porque tem muita população que não pôde ficar em casa, né? E pensar também que essa população, a gente está falando que ela tem cor, né? Ela tem cor. A área da enfermagem, os trabalhadores são pretos, são mulheres negras, são homens negros, são pessoas periféricas. Então, não é pensado, a gente é tratado como massa de manobra mesmo. Encorajar você sair de casa e trabalhar, mas você tá lá na Praia do Canto, né, assistindo sua TV, aí a empregada doméstica pegando o ônibus, deixando seu filho não sabe com quem. E a gente está falando de um contexto de pandemia, né? Exatamente. Nesse momento a gente está falando de um contexto de pandemia. Isso me lembra muito a história de como a Subúrbio surgiu e as críticas vindo em cima dela. Porque a Subúrbio nasce no momento da pandemia, só que ela nasce num contexto em que muitos falaram que, mas estavam fazendo festa no meio da pandemia. Mas o contexto que se surge, naquele momento, todas as festas brancas já estavam acontecendo há muito tempo. A população preta inteira era obrigada a sair para trabalhar e estava indo para os ônibus lotados, né? Os ônibus lotados, as pessoas estavam indo trabalhar todos os dias. E aí surge um espaço preto que vai falar sobre lazer, né? Não é muito orgulhoso a gente falar disso, mas a gente está falando de 2 jovens pretos que não tinha mais de onde tirar o sustento naquele momento e viu uma oportunidade, né? Então surge essa ideia de uma festa ao ar livre para a população preta, periférica, LGBTQIA+, no momento em que estava todo mundo sendo obrigado a pegar ônibus lotado. Né? Então a gente vê que o lazer dos brancos já estavam acontecendo. Os espaços na Praia do Canto, na Rua da Lama, já estavam em lugares fechados. E aí a dona de casa, que era obrigada a pegar ônibus para ir para casa do patrão, era contaminada pela essa galera que estava curtindo o lazer da elite. Né? Então, não era na casa dela, né? Ela tá indo para uma casa onde as pessoas estavam já saindo há muito tempo, né? Então, nesse processo, existia a contaminação. E aí, é isso, existia uma crítica, e é o que a Nay fala, que a gente precisava analisar
né? Porque não é todo mundo que pode. Mas me lembrou muito esse início da história e várias críticas que recebemos por escolher trabalhar, vamos dizer assim, no momento em que a população já era obrigada a sair de casa para trabalhar. Até porque isso vai envolver questões muito pertinentes, né? E aí acho que a Sandrinha também, que tem uma articulação muito forte com a cena cultural de Vitória, pode nos auxiliar a pensar isso melhor também, junto com o que o Átila está falando, né? Porque aí vai mexer com uma questão central desse debate, que é a criminalização de espaços pretos e periféricos, né? E aí como é que você, Sandrinha, enxerga isso no ambiente de Vitória, no município de Vitória, no centro de Vitória, onde a subúrbio fica localizada, a criminalização de espaços como a Zilda, como a subúrbio, a criminalização, a perseguição constante, a difamação, né? Sempre deslegitimando o espaço, sempre criando perseguições, violências e sempre deslegitimando toda a potência que circula naquele espaço, toda a resistência cultural e toda a produção cultural, né? A riqueza tecnológica desses espaços para nós. Então, se a gente for pensar, né, na questão cultural e pensar também na cultura preta e na cultura periférica, não é de hoje que a gente é perseguido, né? A gente começa lá atrás com a criminalização da capoeira, com a criminalização do samba. Então, o povo preto sofre, né, essa perseguição e essa discriminação diante da cultura negra já de muito tempo. Como se não bastasse isso, né, a gente viu, inclusive, na pandemia, que as ações policiais, elas aconteciam no subúrbio, elas aconteciam nos morros de Vitória, mas elas não aconteciam na Praia do Canto e na Rua da Lama. Então, a gente percebe que é muito mais, né, do que o que é permitido e o que não é permitido. Quando a gente vê a polícia chegar na rua e criminalizar um espaço que tem 30 anos de existência, como é o espaço da Zilda, descer também e cometer covardia mesmo, assim, né? Porque a forma que a polícia chega na subúrbio, que a gente já viu por diversas vezes, é uma forma violenta, é uma forma truculenta, né? E fazer isso com jovens negros, LGBTs e a população de periferia, então a gente entende que o Estado, o que ele quer de política pública para o povo preto, principalmente para a juventude, é uma polícia repressora, porque não está valorizando a cultura que está colocada nesse espaço, não está valorizando o lazer. Então, assim, essa perseguição, ela existe uma marca que é estrutural, que é a marca do racismo, que sempre esteve presente na cultura preta e periférica. E, assim, tudo que a gente produz de cultura nesse país, gente, sai do morro, sai da favela, sai do povo preto. Então, assim, quando o branco se apropria, né, como a gente vê acontecer nas escolas de samba, como a gente vê acontecer, inclusive, mesmo até com o movimento funk, que coloca lá na boate de elite, tudo fica permitido. Sim. Tudo pode. Então, assim, não é a questão do lugar, não é a questão do que se toca, não é a questão do que se produz, é a questão do racismo mesmo, que é estrutural. Qual é o corpo e persegue. que tá usufruindo daquilo, né? Exato. Enquanto é o corpo preto, é criminalizado. E quando é apropriado pela elite branca, aí vira cultura, é aceitável. Exato. Aí você tem verba, aí você tem... Entende? Sim. Na verdade, se a gente não tiver na manutenção dos privilégios dessa galera, nada é permitido. Se a gente sai desse lugar de manutenção do privilégio dessa galera branca, aí a gente começa a ser perseguido, questionado. É meio que esse rolê aí. O lazer é pra quem, né? É porque se a gente parte do princípio, a gente não tem direito ao lazer, não tem direito à história, não tem direito a buscar suas essências, porque, igual a capoeira é criminalizada, o samba é criminalizado, a escola de samba foi criminalizada. Historicamente, tudo isso foi uma perseguição, e aí quando se tem o interesse, aí já não é mais, né? E aí a gente parte pelo mesmo princípio. Tudo que vem sendo criado, né, na cultura hoje, que está sendo perseguido, se a gente não cuidar, vai parar na mão da galera de elite, vai virar material para que eles continuem o lazer e a gente volta de novo a não tendo acesso ao lazer. Vale lembrar também que a Sandrinha, ela é coordenadora do bloco Afro Kizomba, que também tem muitos problemas em conseguir fazer cultura e conseguir falar sobre a história da população preta. Você pode explicar um pouco o que é o Afro Kizomba? Quanto tempo tem de
de caminhada. Qual a Sim. importância de termos um bloco afro no Espírito Santo, né? Sim. Então, o Bloco Afro-Kizomba, ele surgiu em 2018. Também é um legado de Lula Rocha, né? Mais um. Edson Bonfim e do seu Isaías Santana, que foram os fundadores mesmo de fato, que convidaram toda a galera preta para se juntar e para montar esse bloco de carnaval, de cultura preta. E aí, muito dentro da perspectiva de várias questões que envolve também a questão da cultura do carnaval na cidade de Vitória. Inclusive do carnaval, das escolas de samba ser construído pelas mãos pretas, e a gente vê o povo todo, né, nos alombrados ali, sem conseguir nem mesmo acesso para poder entrar nem para arquibancada, e muitas vezes nem mesmo nas escolas que eles ajudam a construir. Então, esse direito ao carnaval, né, esse direito que é algo que é aberto, que é democrático para o povo preto e também de uma forma de se enxergar. E quando a gente diz se enxergar, é com toda a cultura mesmo, é com a música, é com a dança, é com a composição, que a gente também faz a composição autoral, de se sentir pertencente a esse espaço do carnaval, sendo que é totalmente de fácil acesso, né? Tanto para participar quanto para ir como folião. E aí a gente também exalta muito a beleza do povo preto nas ruas nesse momento do carnaval. E somos um bloco de luta, antes de tudo, político e antirracista. Porque não é possível se construir, se falar de cultura, sem assumir esse compromisso com a luta antirracista, né? Que é o que vem nos matando todos os dias. E aí o Bloco Afro-Kizomba surge em 2018. A gente sempre escolhe um tema, né? Para poder falar sobre o carnaval. Em 2018 foi de Isabel a Temer, 130 anos sem reparação. Aí depois a gente teve Lutemos pelos Nossos, Nós Combinamos de Não Morrer. E aí o Afro-Kizomba vem enfrentando diversas questões durante todo esse processo. O primeiro ano a gente saiu com o helicóptero da polícia sobrevoando as nossas cabeças. Tomamos uma multa de R$3.000, porque a questão burocrática do tempo que o bloco foi criado não foi possível dar conta, e o único bloco que foi multado foi o bloco que as mulheres organizaram, que foi o Batuque Delas, e o Afro-Kizomba foram os únicos que foram multados. Tiveram vários blocos sem autorização. Sim. Fomos os únicos que fomos multados. A gente volta na perseguição, né? E Exato. aí a gente pode dizer que, mesmo eles dizendo que não há uma perseguição, quando a gente busca na história, a gente sempre vê que os mesmos espaços, mesma cultura, os mesmos corpos que são perseguidos o tempo todo. Em 2019, eles quiseram nos impedir o trajeto que a gente faz, que a gente sai do Mucane, que é o Museu do Negro, que é simbólico para a população capixaba, e também entendendo que, como a gente leva muita gente para a rua, existem várias pessoas que não conhecem aquele espaço. É o momento de ver, de conhecer e se identificar com o local. E a gente para no nosso quilombo, que é o Bar da Zilda, né? E é do jeito que a gente gosta. E assim, como estava num momento de muita violência, que inclusive continua, né, nos Morros de Vitória, eles quiseram impedir que a gente acabasse no Bar da Zilda. E assim, a gente precisou resistir muito. Lula Rocha foi com tudo para cima deles, porque disse, se a gente não pode levar cultura para o morro, o que vocês querem, né? Uhum. Vocês querem só subir com a polícia? Como é que vai ser isso? Então, assim, ele enfrentou fortemente para garantir que nosso trajeto não fosse mudado. Em 2020, também estava tudo legalizado, polícia de trânsito, tudo certinho. A polícia de trânsito não foi parar o trânsito para o Afro-Kizomba passar. E a gente tinha 20 mil pessoas na rua. E aí eu me lembro que seu Isaías Santana pegou o saco de lixo, jogou na frente dos carros para parar os carros, para a gente passar com a multidão. Então, assim, mesmo estando tudo legalizado, mesmo com o trajeto de todos os outros blocos garantidos, o Afro-Kizomba simplesmente também não foi garantido, né, que essa estrutura que deveria ser feita pela Segurança Pública do Estado e também pelo município de Vitória, a gente não conseguiu que essa garantia desse serviço fosse colocado para o Afro-Kizomba. Então, é sempre muitos enfrentamentos. No ano de pandemia, eles chamaram todos os blocos para uma conversa na Prefeitura de Vitória. O único bloco que eles não convidaram foi o Afro-Kizomba. Então, assim, sempre esses entraves que a gente... Se eu não me engano, eu posso estar errado, passa. Mas o Afro-Kizomba é o primeiro bloco afro, ou o único bloco afro? É o primeiro bloco afro de Vitória. De Vitória. Quão importante é isso e como se nega isso, né? Numa reunião que vai decidir
é o futuro, né, dos blocos, Sim. ou do carnaval. Sim. E aí, dentro disso, é importante a gente entender que a gente volta sempre à mesma história, que não há interesse de se investir nessa população, né? Quanto menos se investe, quanto menos se dá lazer, se coloca à disposição de ajudar, né? Porque a gente está falando de um local que não ajuda, mas que também atrapalha. A gente está num governo que ele, além de não te apoiar de todas as formas possíveis, que seja com polícia, que seja com dinheiro, que seja com... ele também atrapalha, que aí ele vai lá e multa, ele não cumpre com o que combinou, né? Então, a gente só consegue mudar isso se a gente tiver representantes que acreditam também nessa população, né? Então, a gente está trazendo aqui sempre essas pessoas que representam, que esteve com a gente, que luta, que está ali diariamente, que não só aquelas que estão vindo nesse momento conversar com a gente, mas vocês são caras presentes na Subúrbio, estão ali comunicando com a gente nesse processo inteiro. Então, é uma candidatura que a Subúrbio apoia muito, e eu fico muito feliz de receber vocês aqui. E vamos lá. Eu acho que a Sandrinha ela não respondeu como é que ela entrou no PSOL, como é que foi o convite que a gente acabou atravessando ela aqui. A candidatura coletiva é assim. Tem que dar espaço para as duas. Já falei que a gente vai reivindicar um tempo maior de fala. Que é muita mulher para falar. Eu acho necessário, até porque as duas juntas é uma multidão de gente, né? Então, eu entrei no PSOL em 2009. Mas na época eu estava bem afastada da militância, estava cuidando da vida mesmo, assim. Estava cuidando da vida, estava estudando, estava já pensando em entrar na instituição superior, nas instituições superiores. Eu não tinha ainda faculdade, então, assim, foi logo que surgiu a oportunidade do ProUni, do SISU. Então, isso, assim, me fez olhar que era possível, né? É possível, sim, eu cursar uma faculdade, ou entrar em algum curso. Então, eu parei com tudo, com toda a militância, e fui cuidar da vida. Sim. E aí, eu retornei em 2016, que foi no pós-golpe. Sim. O pós-golpe, ele mexe muito comigo, né? Porque você depor uma mulher legitimamente eleita nas condições que foi, né? A questão do impeachment de Dilma. Então, isso mexeu muito comigo, que foi algo que... A primeira mulher presidente que a gente elege sofrer com o machismo de uma forma tão cruel, porque foram muito cruéis com a Dilma, né? Tanto que a questão que acusaram ela da pedalada fiscal, meses depois foi aprovada pelo Congresso. Sim. A legalização. Então, assim, a gente entendeu que esse golpe foi direcionado para a nossa população mesmo, que é para o povo pobre mesmo, sim, a serviço dos grandes empresários. E a gente já imaginava que teríamos aí dias sombrios, e parece que esses tempos sombrios nunca foram embora. Foi cada vez piorando mais. E aí eu retornei para a militância do PSOL, e aí a gente tem alguns grupos políticos, né, dentro do PSOL. A gente faz parte da Primavera Socialista, junto com Lula Rocha, junto com Ana Paula Rocha, junto com a companheira Leilane, que é presidente do PSOL de Aracruz, Antônio, de Cariacica. Então a gente retomou esse grupo e fomos construir partidariamente de forma mais intensa. Até então, a gente estava muito voltado para os movimentos sociais. A gente sempre disponibilizou maior parte do tempo da vida da gente para os movimentos sociais. E aí a gente começa a se organizar politicamente também, institucionalmente, para que surjam, sim, outras formas de pensar a política, de fazer política, de elaborar projetos que realmente dialogam com a população. E aí eu voltei dessa forma mais intensa. E efeitos a candidatura de deputadas estaduais, que é o cargo que vocês estão se candidatando, tem na cultura, na cena cultural de Vitória, por exemplo, na cena cultural do Espírito Santo? Quais os efeitos que uma candidatura como essa, que um cargo político como esse tem na cultura? Então, tem alguns aspectos que são muito importantes a gente pensar, principalmente quando a gente fala de cultura. Eu sempre trago esse viés da cultura negra. A gente tem grupos no Espírito Santo, da cultura popular, centenários, que estão morrendo. Porque o Estado hoje, a Secretaria de Cultura do Estado, ela se baseia nas políticas somente em um modelo de formato de edital, como se a cultura sobrevivesse só disso, como se fosse possível
que todas as pessoas tivessem acesso e garantisse uma forma de fazer cultura a partir de edital. A gente entende que o edital é importante, mas a gente sabe que ele não é acessível para todos. E aí, por exemplo, no encontro do Movimento Negro que a gente teve esse ano, a gente falou muito disso no grupo de trabalho de cultura. E uma das formas, por exemplo, dessas culturas populares, que são centenárias, sobreviver, é preciso se instituir, dentro do Estado do Espírito Santo, um acompanhamento para tornar essas culturas patrimônio histórico e cultural do Espírito Santo. Sim. A partir daí, é preciso existir, criar uma legislação que faça um incentivo a partir de prêmio e não de política de edital. Para isso, é necessário que... Acontece. E aí, a gente pensar que essa política ela não pode vir só do edital. Por exemplo, se a gente pegar aí a quantidade de slam que tem brotado nas periferias, que é um movimento de juventude. Se a gente pensar nos meninos que fazem O Meu Nome é Favela, lá no Romão. Se a gente pensa, cara, a galera sobe aquela escadaria com banheiro químico nas costas. E assim, qual é o incentivo dado a essas pessoas que produzem cultura o tempo inteiro? Olha lá, gente, que é o resultado dos editais. Até que lançou um agora para a cultura negra, né? Eu achei até bem engraçado que lançou justamente no mês da consciência negra. Só que aí até receber um ano depois, ou seja, você não consegue nem se planejar para fazer algo no mês de novembro com essa verba. É assim, algo que parece que como se a gente só existisse no novembro, né? E aí, assim, a gente tem falado muito sobre essas questões e tem falado também sobre a questão de já se pensar a cota nos editais de cultura para negras e negros. Sim. É fundamental para a cultura do Espírito Santo que exista a cota para negras e negros nos editais da Secult. A gente vem conversando também, né, que assim, os editais, eles têm a função de levar a cultura, principalmente para a população que não tem acesso a ela. É uma ideia muito boa, mas que esses editais só ficam na mão de pessoas que já sabem ganhar editais, né? Então, além de ficar na mão de pessoas que já sabem ganhar editais, eles se apropriam da cultura preta, né? Contratam artistas, contratam pessoas, a galera preta. Então, você pega um edital que é voltado para uma população específica, usufrui dela e remunera, mas o dinheiro mesmo fica aqui no produtor cultural, que já sabe ganhar edital há muito tempo e que sempre vai ganhar edital. Que não é negro. Que não é negro. Que é do monopólio de Vitória. Isso. Então, o que acontece? Todo mundo aqui já escreveu edital? Não. A Nayara, que eu admiro muito, ela vai saber, inclusive, até falar muito mais do que eu sobre isso, mas eu queria muito dar essa contribuição. Nem a nossa forma de escrever é aceitada. É aceitada dentro daqueles editais. A nossa escrevivência, ela não é colocada da forma, nos moldes e na metodologia que os editais oferecem pra gente. Então, assim, é difícil pensar, por exemplo, pra galera da periferia, que mal tem acesso à internet, que elas vão participar, que trabalhou o dia inteiro, que elas vão participar de um projeto de edital, um processo seletivo, em um pé de igualdade com um grande produtor. Então, assim, é impossível. Essa questão que eles nos colocam para brigar com a gente o tempo inteiro por uma verba é uma falta de humanidade mesmo com trabalhadores e trabalhadoras da cultura, assim. E aí é pensar que assim, eles colocam essa questão da meritocracia muito em evidência, então não pensa em equidade social, esse debate nem passa por aí. Então, assim, é muito distante mesmo da nossa realidade. Outra questão que precisa ponderar, né, que como que a gente tem dialogado dentro da cultura, sendo que as secretarias fazem lá os editais, todo mundo promove evento, o nome da secretaria vai na frente e, se der ruim, não é problema da Secretaria de Cultura do Estado, nem do município. E aí pega um edital com uma premiação que às vezes não é tão alta e você tem que se virar para fazer um evento com aquele dinheiro que você sabe que nem dá. E aí você fica se virando, inventando e reinventando formas de sobrevivência, né?
Porque são meses para escrever um edital bem escrito, tem que ter pesquisa, são meses de trabalho. E aí, quando você passa aqueles meses de trabalho de escrita, quem te paga? Porque o edital não dá conta de pagar. Então, assim, é um esforço sobre-humano essa política de cultura. Chega a ser um desrespeito para o setor da cultura. Feito pra gente não estar lá mesmo, né? Exatamente. São É as as barreiras de entraves sempre, que são né? criadas pensando nisso. Em tirar a gente mesmo. E é uma dificuldade que garante o não acesso e, se tiver uma inserção, garante a não condição de permanência, de continuidade, de execução, né, dos projetos. É muito isso que a Sandrinha nos lembrou, né? É uma não legitimidade da nossa escrita, do nosso modo de produzir conhecimento, né? É uma dificuldade de compreender o que está escrito no edital, porque é uma escrita também quase inacessível e incompreensível, né? Mesmo que seja para um público específico, que é voltado, a gente não consegue compreender o edital, não dá para entender muito bem o que se quer. E aí você tem que ter uma série de mecanismos, estratégias e instrumentos que a gente, às vezes, não tem familiaridade com isso, né? E mesmo que você consiga fazer, né? Eles ou não querem, né? Ou eles sabem muito bem para onde vai esse dinheiro já está meio que determinado, né? Sim. Os lugares que já estão aí fazendo editais e que seguem carreiras com editais, né? Sim. Agora, eu fiquei pensando, a Subúrbia, a gente tem falado muito sobre os ataques e as criminalizações, as perseguições em torno da cultura e das pessoas pretas e periféricas, né? Mas a Subúrbia também é constituída por muita população LGBT que tem suas próprias pautas, demandas e questões de vida e de mundo. E aí, a Céia é uma mulher preta lésbica. E aí, de que forma você reconhece a importância da sua candidatura e também, e principalmente, de que forma você reconhece hoje as possibilidades e a necessidade de pautas da população LGBT e que sejam representadas, né, garantidas, lutadas lá nos espaços políticos, né, pelas candidaturas LGBTs? Assim, quando me assumo lésbica, é uma coisa que eu estava conversando com uma amiga ontem. Parece que todas as outras coisas são tiradas da gente, né? Você não é mais bom filho, você virou só aquele rótulo. E aí, a primeira coisa é a gente ser visto como pessoas que precisam ser respeitadas e garantir os nossos direitos. E isso em várias áreas. Por exemplo, eu sou técnica de enfermagem. A mulher lésbica, ela não é reconhecida como tendo experiência sexual, porque não é heteronormativa. Então, quando você vai fazer um preventivo, por exemplo, você não é respeitado, você não é ouvida, porque você tem um padrão que não é o seu. Então, a gente precisa ser respeitado, ser enxergado como indivíduos, precisa de formação nos espaços. E aí, quando eu coloco o meu nome juntamente com Sandrinha, eu estou pensando nisso. Olha, eu sou isso, mas eu sou mais um monte de outras coisas. E eu tenho competência para chegar e falar por mim, falar pelos meus. Porque se uma guria preta, um moleque preto me ver lá, que vai se identificar, vai ver que é possível. E a questão de ser sapatão, ser lésbica, eu acho que é quebrar essa barreira de resumir a gente só as nossas questões sexuais, sabe? É essa importância. A gente precisa chegar para que outros venham com a gente. E aí pensar mesmo em políticas públicas, formar essas pessoas, sabe? De incentivar, igual a gente tem uma afirmação. Penso muito em fazer uma versão de LGBT, sabe? Com as trans, com as meninas sapatão, com os meninos gays, para inserir eles em outros espaços. Porque se a gente não se acha, a gente acaba caindo na criminalidade. Tem a questão das mulheres trans, né, que vão para a prostituição, mas vão para a prostituição porque querem. O que o sistema faz? O que tem? O que sobra? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar, e quem vai falar por nós é nós mesmos. Um hétero não vai pensar que quando uma mulher hétero vai chegar na ginecologista e ela vai ter um tratamento padrão
A gente não, a gente tem que ficar se reafirmando o tempo todo, brigando por coisas que já era para ter avançado. E quem vai falar por nós somos nós. É isso a importância de ter alguém que fale do que sabe, do que sente, do que vive. Porque eu posso até passar batido, por exemplo, em ser uma mulher lésbica, mas preta, eu não tenho como fingir que eu sou preta o tempo inteiro. E aí é isso, é botar a nossa cara mesmo e falar pelos nossos, por nós. Agora você falou do afirmação. Acho que é importante contar um pouquinho, né, o que é a rede de afirmação e que importância tem esse trabalho tão grandioso que é realizado no Estado, né? Sim, sim. A afirmação ele atua em bairros periféricos, né? São professores que disponibilizam seu tempo para pensar em inserir esses jovens periféricos na universidade. E aí, quando a gente fala da educação, que a gente sabe que é uma barreira, né? Porque, assim, falar da minha experiência mesmo, estudei minha vida toda em escola pública. Quando eu chego na UFS, eu falo, gente, eu não sabia nada. Eu não sabia nada. E aí a gente também é violentado por esse espaço que não é feito pra gente, que é cheio de gente branca e que o tempo todo a gente precisa ficar naquela coisa de resistência, né? E de tentar prosseguir. E eu vejo, assim, que esses lugares são muito negados pela questão de, olha, o que está reservado para você é ser caixa do supermercado. Você não pode ser mais nada além disso, sabe? E aí a importância da afirmação é falar, olha, você pode ser um monte de outras coisas. Eu tô te dando a ferramenta. Vem cá. Então é isso. E os cursinhos populares, né, têm uma historicidade e um papel muito importante na educação brasileira, né? As políticas públicas, né, eu penso assim, tem essa coisa do pessoal com Lula, que as pessoas, pô, mas, gente, como é que eu vou falar mal de um presidente? Eu tenho críticas, claro, mas a gente vê um governo que erradicou praticamente o trabalho de empregada doméstica, porque as mulheres estavam estudando e, tipo, não vou trabalhar mais com isso. Como é que eu vou falar mal de um cara desse? Se tem o meu sobrinho que foi para federal, foi por causa de cotas, de políticas públicas. Então, assim, historicamente a gente também está passando por uma situação meio complicada, porque é a hora também de não é mais sobre o Lula, né? É sobre tirar o Bolsonaro, né? Então, assim, também é sobre Lula. Todo mundo tem críticas, né? O PT, ao Lula em si, mas a gente está falando de não deixar ir para o segundo turno, a gente está falando de ganhar no primeiro turno e não deixar que ganhe força, né, para um golpe. Então a gente podia até falar um pouco sobre qual a importância de não deixar que o Bolsonaro vá para o segundo turno, né, dentro dessa história. Gente, quando a gente fala, né, dessa que é uma polarização, né, entre Lula e Bolsonaro, a gente defender a eleição de Lula no primeiro turno é a gente defender a vida, né? Então, assim, pro povo de classe média alta, pra galera que tem grana, é muito confortável para eles, né? Sim. Ter um governo como o Bolsonaro, porque a vida deles não tá em jogo. Mas pra gente é inegociável. Inegociável. A gente viu um governo que promoveu a morte, a gente viu um governo que promoveu a fome, que promove todos os dias todas as formas de discriminatórias possíveis, com machismo, com racismo, com a LGBTfobia. Um governo que é desumano ao ponto de deixar o povo sem oxigênio para morrer e zombar de tantas e tantas vidas sendo perdidas, né? Zombar mesmo, imitando as pessoas ficando sem ar. Então, essa desumanidade, uma desumanidade que é algo assim que pra gente é inegociável. A gente tá falando direto da nossa vida. Direto da população que CEA atendeu lá em Cariacica. Sim. Com fome. A gente tem aí... Ele tem uma capacidade de ser eleitoreiro, de uma forma de enganar a população que, assim, é bizarro mesmo. Ele propõe lá que o auxílio continue emergencial até dezembro. Aí ele fala, não, mas a gente vai garantir depois. Mentira!
Sim. Não vai garantir porque ele não fez e não colocou o planejamento mesmo financeiro para atender as famílias depois. Então, assim, só eleitoreiro, que é o Auxílio Brasil. E aí, acabou com o Bolsa Família, que era algo que era permanente. Então, assim, diretamente para uma população específica, que ele não quer que viva, que ele quer a morte. Isso pra gente é inegociável. A gente não tem diálogo com o genocida, né? Não tem como você tirar Bolsonaro do poder, é uma questão de sobrevivência. Ninguém suporta mais, ninguém aguenta mais. Então, assim, não tem outro jeito. A gente vai precisar fazer aliança com Lula, é um cara que a gente consegue dialogar depois. Tem as divergências? Exato. Tem, mas a gente vai dialogar. A gente primeiro tira Bolsonaro e depois a gente vê o que a gente vai fazer. É urgente. Não tem como não pensar nisso. Sim. E vale lembrar que o voto em outro candidato só ajuda o Bolsonaro a ir para o segundo turno, né? Então hoje a gente não pode correr esse risco. É um risco que a gente é muito pesado tentar correr esse risco, né? Ai, gente, eu tenho muito medo, assim, porque a gente subestimou o Bolsonaro, né? Ele não aparecia bem nas pesquisas pela sua forma, do homem que ele é preconceituoso, assim, a gente não acreditava que ele subiria tanto nas pesquisas, como ele quase ganhou no primeiro turno. Foi, assim, um susto muito grande que a gente tomou no primeiro turno, que foi ele com a Haddad, e a gente subestimou muito, né? Então, assim, ele usa todas as artimanhas possíveis e impossíveis, baseado na mentira mesmo, para enganar o eleitorado. Então, assim, não dá para correr o risco de um segundo turno. E não dá também para a gente pensar como que vai ser a gente, enquanto corpo político e militante nas ruas, com os bolsonaristas. Que é muito pior, né? Porque a gente já tá vendo aí os casos da galera que tá matando, discutindo com os opositores, eles estão matando o povo. A nossa candidata, a senadora Rafaela, teve adesivo arrancado do peito. Eu não sei nem o que eu sou capaz se alguém botar a mão no meu peito para me arrancar adesivo. Então, assim, eu não sei qual que vai ser a minha reação. Então, a política de enfrentamento, que se vier para o segundo turno intensificado da forma que vai ser algo que vai ser sangrento mesmo, vai ser algo muito ruim para a gente viver enquanto corpo militante, né? Essa é a nossa segurança mesmo que a gente está falando. Então, assim, é um momento de conversar o tempo inteiro. Pegou o ônibus, conversa com quem está do lado, entrou na padaria, conversa na padaria, no supermercado, foi lá, tá pagando R$8 o litro de leite, reclama, conversa com quem está do lado, para ver se a gente vira o máximo de voto possível, né? Porque não dá. E todo dia que eu entro no supermercado, que eu vejo o preço das coisas, eu xingo mentalmente os bolsonaristas. Foi vocês que fizeram isso. Mas aí É possível que vocês estão vendo isso. Vocês estão comprando arroz em um lugar diferente, gente? Me fala onde é que Me fala. Mas a gente pode fazer um gancho, né? Porque a gente teve as eleições da população deixando de votar, né? As últimas foi a população que abdicou do voto. Que aí também é uma grande forma dele ganhar mais força, né? Porque se hoje você não vai escolher o seu candidato, se você não vai lá e vai colocar o Lula no primeiro turno, né? Ou se for para outro caminho de pensamento, você não vai tirar o Bolsonaro no primeiro turno, você vai deixar que essa decisão seja tomada por outras pessoas. E aí depois não vale a pena, porque assim, parece que as eleições, muito dela das últimas eleições, que a população deixou de escolher. E aí, deixou de escolher, sobrou o Bolsonaro. Então é muito importante que as pessoas votem e votem direito. E precisa existir uma cobrança maior também, né, em cima de uma série de questões que o Bolsonaro não explica. A questão dos 51 imóveis, né? E aquele tanto de imóvel comprado com dinheiro vivo, isso precisa ser explicado. A população precisa saber disso. A gente precisa falar disso o tempo inteiro. As rachadinhas promovidas pela família Bolsonaro, não tem como dizer que não existe corrupção. Sim. É um governo que está, sim, pautado na corrupção, que é o maior medo mesmo, né, da população, né? A corrupção e a violência. E aí a gente olha esses 4 anos de mandato de Bolsonaro, a gente vê exatamente isso, né? Porque a população que fica assim, mas a corrupção, mas a violência. O que mudou, gente? Olha o que a gente está vivendo hoje em Vitória. A gente está dormindo e acordando com tiro na cabeça da gente, ouvindo isso o tempo inteiro.
Se a gente for para outros estados, não está diferente. Olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Nossas crianças sendo mortas pelo Estado, né? Porque a política de enfrentamento à violência é sempre pensada em colocar mais polícia, em ser um Estado opressor. Nunca ela é pensada a partir da educação e cultura. Prender e De matar a enfrentamento à população preta. violência. Essa é a Isso. forma de... É uma política de morte. Aí, se você for falar da corrupção, é muito esquema da família inteira de Bolsonaro envolvida em questões de corrupção. O que acontece é a manipulação dele para que as investigações não vão adiante. Então, ele precisa explicar. Essa questão dos imóveis é inadiável. Ninguém pega aí... Gente, se a gente pensar aqui, um apartamento popular, 150 mil. Quantas notas você precisa levar para garantir 150 mil? Imagina. Isso é inadmissível. De onde tirou esse dinheiro? Ninguém paga nenhum imóvel com dinheiro vivo. Ninguém. Não existe nenhum trabalhador mais pobre que juntou a grana a vida inteira faz um pagamento dessa forma. Então, assim, é dinheiro sujo, é corrupção e a gente precisa dizer. E quem tem dinheiro que investe, ele né? não garante, Dinheiro parado não dá nada. Exato. Eu tenho tanto dinheiro guardado em casa, vai ficar parado. Não existe. Né? Não Se existe tem tanto noção. dinheiro, estaria no banco sendo reinvestido em alguma coisa, com certeza. Exato. Que existe todo um processo de corrupção, de violência, violência sobre tudo, né? Mulheres, pretas, LGBTQIA+, uma cultura de extermínio, isso é nítido e eu acho que até os bolsonaristas já estão cientes disso. Protege porque, sei lá, alienação, alguma coisa do tipo. Mas, no contexto histórico, o que a gente precisa fazer hoje é eleger pessoas que nos represente e tirar o Bolsonaro no primeiro turno. Mesmo que você não acredite no PT, mesmo que você não acredite no Lula, hoje é a única forma possível, né? Porque nem o Ciro, nem os outros candidatos têm essa condição de concorrer ao cargo de presidência, né? Exato. E aí também passa também pela questão do Congresso, né? Uhum. A gente precisa aí eleger parlamentares para Exato. ajudar mesmo Lula a governar, ter governabilidade, né? O PSOL, quando fez esse compromisso com Lula, a gente participou também da construção de algumas questões no programa do governo, que pra gente são inegociáveis, né? Então, assim, não tem como a gente dizer que a gente não vai cobrar. A gente vai cobrar. A gente era oposição do Lula, com toda certeza. A gente sempre foi oposição. Quando o Lula e Dilma governavam, o pessoal era oposição. Sim. Nós vamos estar ali, tanto para ajudar na governabilidade, quanto para cobrar que esse programa ele seja cumprido, né? Então, acho que isso é fundamental. Agora a gente vai estar do lado de reconstruir o nosso país, né? As políticas públicas desmontadas mesmo. O corte dos gastos, enfim, vai ser um momento na verdade, dos investimentos públicos, né? Que é a EC 95, enfim, que paralisou aí o dinheiro da saúde, dinheiro da educação. Então, assim, a gente vai ter uma tarefa imensa para reconstruir esse país, inclusive economicamente. Pensando também, né, que a gente não está romantizando essa candidatura do Lula. É o que a gente tem e, como Sandrinha falou, a gente é oposição também. E pensando também, quando a gente coloca os nossos nomes, que a gente vai precisar fazer um enfrentamento. Mesmo o Lula chegando lá, que todo mundo espera, que a gente espera, sozinho ele não vai conseguir. A gente sabe que vem tempos difíceis por aí, que não vai ser de uma hora para outra que as coisas vão se ajeitar. E para isso a gente tem que ter um parlamento forte, né, para ajudar nessa construção, porque foram muitos dos desmanches que ele fez, em todas as áreas, né, economia, saúde, cultura. Isso não resolve de uma hora para outra. E conscientizar, conversar mesmo com a população, né, essa população aí que precisa dessa política pública, essa população mais vulnerável, porque Bolsonaro não governa para essa população. Ele está pensando nos empresários. O empresário não está nem aí se ele está pagando R$100 e poucos do gás. E aí, quando a gente chega lá com a cesta básica, agora a gente tem que fazer o corte da cesta básica e do gás. Porque a pessoa fala, eu tenho a cesta básica, mas eu não consigo comprar o gás. E aí? Aí eu falo, mas aí você tem que repensar seu voto. E aí levar essa conscientização para os nossos. Porque eu não sei o que acontece, mas tem uma lavagem cerebral que está chegando, a dificuldade, e ainda algumas pessoas
consegue entender, não não faz consegue essa entender, ligação. não faz a ligação. É o que eu falei, brinquei aqui. Aonde está comprando as coisas que não é? No mesmo lugar que eu, porque a gente não precisa atacar e acusar. As coisas estão postas, né? É isso. Agora, vocês duas tocaram num ponto muito fundamental que talvez os ajude a entender e reafirmar a importância de uma candidatura coletiva como a de vocês, né? Que é para a governabilidade do Lula acontecer de forma efetiva, né? Que também corresponda às pautas das populações pretas, periféricas, LGBTQIA+, das dissidências, das pessoas com deficiência, né? Da grande massa populacional, é importante o apoio, assim como o apoio do PSOL à candidatura do PT, né? Então, o apoio para garantir o acompanhamento. No caso de vocês, como a candidatura coletiva, com o nome Juntas, que importância tem essa relação entre vocês afetivamente mesmo? No dia a dia, no cotidiano de vocês, na conjuntura política, de que forma é importante essa noção coletiva e a aliança entre vocês? Então, só para a gente tentar entender, a gente é candidata a deputada estadual, então, diretamente, a gente não atua na política nacional, é na política do Estado. Para defender mesmo que esse país volte a ter governabilidade, vai ficar mais para a questão dos cargos a deputado federal. Porém, o bolsonarismo no nosso estado, ele Muito é forte. absurdo. Nós temos a Assembleia Legislativa, assim, uma Assembleia branca de homem hétero cis, mesmo como Nayara falou no começo, extremamente conservadora. A gente teve na Assembleia Legislativa deputado que propôs dia de comemoração à ditadura militar. Então, assim, quando eu e Céia, a gente aponta para uma política num outro caminho, e aí que a gente vai entrar nessa questão que é uma questão de confiança, que é um trabalho de confiança, um trabalho de cuidado e um trabalho afetivo, né, que a gente está desenvolvendo junta, é justamente para pensar que a gente consiga, gente, vencer o ódio, a política de ódio que eles colocam sobre nós mesmos. Assim, é uma proposta de uma outra política, de um outro jeito de se enxergar enquanto sujeito político, né? E também são duas pessoas pensando num problema, né? Então, enquanto uma tá, às vezes não viu alguma coisa, a outra pode pontuar, né? Eu acho que isso é legal. É entender que política só se faz no coletivo mesmo, né? E, assim, quando você falar um pouco da nossa vivência, assim, eu conheci a Sandrinha do movimento, do partido, né? Mas, assim, a gente tem convivido muito, e aí eu vejo a mulher, ela é muito grande, e dessa coisa da gente, às vezes, cansar mesmo, porque a gente tem vida real, né? Sandrinha vai, leva o filho pra escola, correria dela, eu tenho que dar conta das minhas coisas em casa, calma, amiga, vai dar certo. E desse olhar, se a gente pode organizar tantas coisas, a gente junta, a gente consegue melhorar isso e ampliar. É pensar no olhar que, de repente, eu não tenho voltado para a cultura, mas eu quero inserir isso na questão do preto, do LGBTQIA+. E ela, amigo, ó, aqui isso funciona. Eu falo, Sandrinha, ó, vê isso aqui, dá uma olhada para essa questão alimentar. É a gente melhorar o que a gente já faz. A gente não está inventando a roda, né? Mas a gente parte desse pensamento que sozinho a gente não chega a lugar nenhum. E que a gente, bem clichê, que juntas a gente é muito mais forte. E esse espaço político também para mulheres é muito violentador. Então, eu acho que se eu não tivesse com a Sandrinha, eu já teria, né, que quando ela não está muito bem, não, amiga, vai dar certo. Não, calma aí, fica aí, daqui a pouco a gente resolve. E é essa a importância mesmo, desse olhar, esse olhar feminino, feminista, né? Esse olhar de amplitude mesmo, de elevar as coisas. Tem uma questão também que é colocada, que é muito disso que Céia fala, que uma vai puxando e ajudando a outra. A Céia é a mulher do cuidado, tá? Ela fica ali vigiando se a gente comeu, se a gente tomou água. Ela é essa mulher. O lugar da mulher preta na política. Como Céia falou, ela vai para casa, ela cuida da tia e da mãe, né? Que são idosas, que têm problemas de saúde, ela tá lá. Ou seja, para ela sair dali do cuidado diário de rotina, é todo um contexto. Eu sou mãe solo, né?
Então, assim, tenho também o cuidado com meu filho. Então, assim, para além de trabalhar, que a gente precisa trabalhar, dos cuidados que a gente tem que fazer no dia a dia, na vida real, que é mesmo esse lugar da mulher preta, a gente assumir a militância, assumir uma campanha, gente, que é loucura, o tempo inteiro, assim, com tarefa, com demanda, tanto na burocracia como na rua, em diálogo mesmo com a população, é algo assim, um esforço tremendo. E na candidatura coletiva a gente consegue dividir um pouco mais. E até mesmo animar, como a Céia falou aí, apoiar uma outra nessas dificuldades do cotidiano. Porque não é um lugar feito para nós. Sim. Não é. Se a gente olhar assim, não é. A gente faz porque a gente acredita muito que é possível transformar. Porque não é um lugar colocado para nós. Não é hoje, mas vai ser. Isso, Vai ser. será? E a brincadeira que a gente tá fazendo é uma brincadeira que acontece na internet, que é beija, casa ou passa. Como é que funciona? Vai tirar 3 nomes, cada um tira 3. E aí você tem, nesses 3 nomes, você vai ter que escolher quem você beija, quem você casa e quem você passa. Ok? Ok. Vamos lá. Meu Deus. O que vem por aí? O que vem por aí? Escolhe os 3 vezes um só. Pode ser os 3 de vez. Medo disso aqui. Vamos lá. Aí já pode abrir e contar pra gente quem você beija, quem você casa e quem você passa. Paulo Freire. Casaria fácil. Você tem que, eu acho que é bom você ver os 3, porque pode Tá. ser que você tem que Tem escolher. outra opção, né? Ela deixa, né? Ah, Foi massa. legal com você. Foi muito maneiro comigo. Pode, vamos lá. Paulo Freire. Casaria. Se fosse hétero. Ou bi. Um lindo. Getúlio Vargas passa. Zilda, beijo. É isso. Gente, Tudo. um beijão de Zilda. Pô, muitos beijos na Zilda. Muitos beijos. Vamos lá. Nicolás Maduro. Ai, meu Deus, isso aqui tá difícil, viu? Nicolás Maduro. Então, das 3 opções, Nicolás Maduro, beijo. Luciano Huck, passo. E Caetano Veloso, caso. Ah, casou bem. Gente, a gente tá chegando no final. A gente trouxe as meninas aqui, que estão na candidatura coletiva para a deputada estadual juntas, número 50013. 50013. Como sempre a gente tá falando, estamos trazendo aqui só candidatos ou candidaturas que a gente apoia, que a gente curte, que faz parte da nossa história, que batalharam com a gente, que nos representa, e a gente gostaria que representassem vocês também. Deixa um recado direto pra galera que vai assistir, vocês duas. Salve, salve, galera. Primeiro eu quero agradecer o convite, falar que me senti em casa, só faltou a cerveja aqui. E convidar a galera para conhecer a nossa candidatura, entrar nas redes sociais, pensar na importância de renovar o quadro político, pensar no que representa mesmo a candidatura de mulheres. E vamos dar uma movimentada nisso, gente. Vamos bagunçar, vamos mexer nessa estrutura. E é isso. Então, eu quero agradecer muito o Projeto Subúrbio, deixar o recado aí pra galera, não só conhecer o que é uma candidatura coletiva, mas conhecer o trabalho que a gente realiza e na hora de votar, pensar diretamente, não só em quem faz um discurso das falas, a defesa das pautas, mas quem tá com você no dia a dia, quem tá no corre, quem tá ali mais do que falando, fazendo, mais do que se comprometendo, tá realizando realmente ações diretamente voltadas para algum lugar que você faça parte, né? Seja na cultura, seja na assistência alimentar, seja na política voltada para mulheres. Olhem as pessoas que se movimentem. E aí, conhecer nosso trabalho é olhar um pouquinho também e conseguir se identificar mesmo com as pautas que a gente defende e ver que a gente está diretamente ligado a tudo que a gente fala, né? Não é só um compromisso. E é isso, gente. 2 de outubro, 50013.
2 de outubro, 50013. Meninas, obrigado, tá? Pelo carinho. Obrigada, gente. Valeu, gente. Obrigada. Razão? Gente, aí não custa nada, tá? Vocês compartilhem, curtam e se inscrevam no canal. E manda essa informação pra todo mundo que você conhece. Beijo.